aí, vamos estudar a Bíblia? Mas por que estudar a Bíblia? Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, está escrito: Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olá! No vídeo de hoje eu trago a você a história do profeta Jeremias. Jeremias profetizou durante os reinados de Josias, esse grande servo de Deus, e também nos reinados do filho do rei Josias. Filhos esses que se chamavam Zedequias e Jeoaquim. Tudo começa quando o Senhor Deus chama Jeremias. E Jeremias diz: Deus, eu ainda sou muito jovem. Mas em resposta a essa afirmação de Jeremias, Deus diz: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus não está vendo a sua beleza. Deus não está vendo a sua idade. Deus não vê a sua estatura. Deus está vendo o que há dentro de você. E o que deve haver dentro de você é purificação, santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Estamos vivendo em uma geração que não gosta de orar. Estamos vivendo em uma geração que não gosta de jejuar e que não gosta de estar na presença do Senhor. E como é que nós vamos conseguir vencer as tentações impostas pelo inimigo se não orarmos, se não jejuarmos, se não buscarmos a santa face do Senhor Deus? Temos que converter os maus caminhos que nós estamos. Temos que melhorar. Servimos a um Deus santo. E esse Deus santo quer a santidade do seu povo. E mais uma vez Deus chega para Jeremias e pergunta: o que você vê? Jeremias responde: estou vendo no norte uma panela fervendo e derramando do lado de cá. Isso significava que a destruição viria do norte. Isso porque as pessoas estavam cometendo graves pecados contra os olhos santos do Senhor. A razão pela qual Deus estava triste era porque as pessoas estavam idolatrando vários deuses. As pessoas pegavam madeira, construíam seus deuses e adoravam. Pegavam pedra, construíam seus deuses e adoravam. E diziam: você é meu pai, você é minha mãe, você é o meu Deus. E Deus estava ficando triste por causa disso. Nós temos que ter em mente que existe apenas um Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não existe nenhum outro Deus. Nós não podemos e não devemos orar para nenhum outro, porque existe um único só. O grande eu sou o que sou. As pessoas estavam em tremenda prostituição e muito vício. Deus viu que era necessário um arrependimento. E Deus então convida o povo para que eles se arrependessem e abandonassem a idolatria. Caso isso não acontecesse, o cálice da ira de Deus seria derramado sobre eles. As pessoas eram tão más que elas começaram a dizer que Deus estava enganando a elas. Perceba que elas igualam Deus, que é um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não comete pecados, com Satanás, que é o pai da mentira. E isso é um absurdo. Um dos pontos que mais me deixou impressionado foi que as pessoas pegaram os seus ídolos e colocaram no santo templo do Senhor. As pessoas sabiam que Deus nem mesmo queria que elas adorassem aqueles deuses, muito menos que colocasse no santo templo do Senhor. Então veja como as pessoas estavam tão corrompidas. Elas fizeram também um altar. Nesse altar elas ofereciam sacrifícios. Sacrifícios esses humanos. E Deus reprova isso. Deus detesta isso. Deus acha que isso é errado. E as pessoas não respeitavam a posição do Senhor. As pessoas começavam a fazer planos para matar Jeremias. Isso porque Jeremias não falava e não pregava profecias de bênçãos, mas
de arrependimento, de confissão de pecados. A existência de falsos profetas está desde o Antigo Testamento, uma vez que enquanto Jeremias falava, dava profecias e ensinamentos para que as pessoas saíssem do mal, havia também profetas que dava apenas palavras de conforto e dizia que aquelas palavras eram divinas e que vinham do Todo-Poderoso. Saiba que Deus dá a você discernimento para ver quem são esses falsos profetas que estão nos dias de hoje. Muitos falsos profetas estão vendendo aí o Evangelho. E a palavra de Deus é bem clara, que o Evangelho não deve ser vendido, que o Evangelho não deve ser comercializado, mas que deve ser dado, proclamado a todos que necessitam. E existia um homem chamado sacerdote Pazur, e ele mandou surrar e prender Jeremias com correntes. Mas ai daquele que mexe com os ungidos do Senhor e com os seus profetas. O rei Zedequias ordenou que o sacerdote Pazur fosse juntamente com o sacerdote Sofonias até Jeremias, para que pedissem a Jeremias que orasse ao Senhor em favor de Judá, para com a Babilônia. Mas o próprio Deus responde a isso, dizendo: eu não vou ajudar vocês, porque vocês não querem abandonar os seus maus caminhos. Por isso mesmo, eu mesmo é que vou lutar contra vocês. Vou enviar Nabucodonosor para que ele faça todo mal a vocês. E as pessoas que não serão mortas, ou por doenças, ou pela guerra, ou por fome, elas serão presas por Nabucodonosor. E essa cidade que vocês estão será totalmente destruída pelo fogo. Talvez você esteja aí pensando, mas Deus não é um Deus de amor? Sim, mas Deus também é um Deus de justiça. E quando Ele deve aplicar um castigo sobre todos aqueles que estão fazendo mal, Ele aplica, assim como o pai que ama o filho. O Senhor é tão misericordioso que deu ao povo uma esperança para o futuro deles, dizendo: virá um descendente de Davi, que será honesto, e ele não cometerá pecados, e as pessoas chamarão ele de Senhor, nossa salvação. E Deus estava referindo-se a Jesus Cristo, o nosso Rei, aquele que nunca cometeu pecados, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, aquele que te protege de todo o mal que te cerca. E mais uma vez Jeremias teve uma visão. Nessa visão, Jeremias via 2 cestos de figos, um cesto de figos bons e outro cesto de figos maus. O cesto de figos bons representava todas as pessoas que iriam voltar-se para Deus, e Deus seria novamente o Deus deles, iria sarar a terra deles completamente. O cesto de figos maus representava todas as pessoas que iriam continuar no pecado, e Deus iria derramar sobre todos esses o cálice da sua ira. O Senhor Deus falou com Jeremias para que Jeremias agora pegasse um rolo. As altas autoridades levam aquele escrito ao rei. O rei teve tanta audácia, o rei era tão cruel, tão mau, que pegou aquele escrito sagrado e queimou no fogo. O que estava naquele rolo era uma mensagem para que ele e todo o povo se arrependesse dos seus graves e pesados pecados. Então veja como Deus é misericordioso. Deus mais uma vez está dizendo: arrependa-se, arrependa-se, porque eu não me comprazo em ver tanta desgraça sobre o meu povo. Mas não adiantou, o rei não deu ouvidos. Então Deus mais uma vez pede a Jeremias, e acontece todo aquele processo. E então é entregue mais uma vez um rolo ao rei. Dessa vez era uma profecia dizendo que por causa do que o rei havia feito, Deus agora iria realmente derramar a sua ira sobre esse povo que tanto havia pecado contra o Senhor. Vida de profeta não é fácil. Jeremias foi preso,
surrado e colocado em um poço. Esse poço não tinha água, mas tinha lama. Jeremias sofreu muito, mas Deus estava com ele. E finalmente, os babilônios conquistam Jerusalém. E tudo que Deus havia dito acontece. Jeremias foi então libertado, e as pessoas que continuaram naquele lugar foram até Jeremias para que Jeremias conversasse com o Senhor Deus e desse uma orientação para eles, para o que eles deveriam fazer. A resposta de Deus foi que eles deveriam permanecer naquele lugar e que não deveriam ir para o Egito. Mas, em desobediência, aquelas pessoas vão infelizmente para o Egito. E agora, Deus começa a dizer a Jeremias que profetizasse contra o Egito, contra todas as pessoas que desobedeceram às suas ordens. E o Egito é derrotado em Carquemes e é conquistado mais uma vez pelos babilônios. Por causa dos grandiosos pecados que haviam cometido contra o Senhor e por não terem abandonado a idolatria que haviam em seus corações, nações como os filisteus, os moabitas, os amonitas, os edomitas, Quedar, Azor, Damasco, Elão e a própria Babilônia são derrotadas, experimentando o cálice da ira de Deus. Faça o que é certo, faça o que é reto, o que é justo aos olhos do Senhor. Pare com a prostituição, pare com o vício, pare com a idolatria, pare com tudo o que pertence ao maligno. Você pode fazer uma linha do tempo imaginária aí em sua mente. E você vai perceber que essa linha do tempo, em 60, 50 anos, 70 ou 80 anos de sua vida, é que vai marcar toda a sua eternidade. Então nós estamos aqui apenas passando uma chuva. Estamos em uma chuva. E é nessa chuva que você vai definir a sua eternidade, para onde você vai. Deus, Ele enviou seu Filho Jesus, e esse Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então trilhe por esse caminho que é Jesus Cristo. Ele te ama. Jesus Cristo tem grandiosos planos em sua vida. E saiba que só vai estar com Jesus na glória só aquelas pessoas que querem santificação, que odeiam o pecado, que são realmente crentes de verdade. E quando eu falo em crentes, eu estou dizendo todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Creia nele, abandone tudo o que faz mal ao seu espírito em Cristo Jesus. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe. No próximo vídeo eu trago a história de Ezequiel. Tchau!